Fala galera, Escobar na área. Hoje é dia 2, pessoal, primeiro dia de pregão de 2024, tá certo? Então hoje a gente vai falar sobre o que todo movimento do mercado precisa para acontecer, tá? É uma pergunta um pouco estranha, às vezes, quando a gente fala, mas quando a gente começa a observar os movimentos principais do mercado, a gente começa a entender que existem alguns pré-requisitos para que o movimento aconteça, tá? Então, se você está vendo o movimento acontecer, você quer participar dele, como você deve participar dele, como você deve identificar um movimento no começo do seu trajeto, enquanto ele está em deslocamento, e o que fazer com os alvos, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre como a gente pode identificar, tá? O movimento natural do mercado é um movimento em zigue-zague, que é denominado por algumas pessoas como pivô, é denominado por algumas pessoas como estrutura e tudo mais. Então, o movimento principal do mercado é esse aqui, tá? Ele foi descrito pelo Charles Dow e ele diz que todo movimento ele costuma fazer essa estrutura, seja para cima no caso da tendência de alta e na tendência de baixa seria um movimento mais ou menos como esse, né? Então a gente teria um topo mais baixo que o outro e um fundo mais baixo que o outro na tendência de baixa, e na tendência de alta a gente teria fundos mais altos e topos mais altos, tá? Então essa seria a característica da tendência, tá? Então essa é a estrutura do mercado, é isso que ele faz todo dia, é dessa forma que a gente consegue entender como ele se movimenta. Na vida real, aqui no mundo dos gráficos, a gente vai encontrar esta característica presente, tá? Essa característica vai estar presente. E não só isso, ela vai estar presente em todos os movimentos que o gráfico fizer, tá? Então aqui a gente consegue observar um movimento de tendência. E outra coisa que ele comenta é que esses movimentos de tendência eles vão acontecer inclusive nos tempos menores. Então aqui a gente está no gráfico de 30 minutos, como a gente pode enxergar bem aqui, tá? E a gente pode ver que no tempo menor ele fez um zigue-zaguezinho também antes de chegar aqui nesse topo, e quando ele veio aqui para baixo também ele fez um zigue-zague, tá? Esse movimento de vai e vem é o que possibilita que o preço consiga se deslocar, tá? Por que isso? Vamos entender o seguinte. O robozinho, as pessoas que vão comprar, deixa eu botar em verdinho aqui. Os institucionais que vão comprar, eles vão precisar consumir lotes que estão aqui no preço, né? Então eles vão consumir, vamos dizer assim, um lote de preço e vão carregar o preço. Então eles vão consumir 500, 600, 700, 2.000, 3.000, 10.000 lotes, e esses lotes vão fazer o preço e a demanda subir, tá? Quando o preço chegar em determinado ponto, vai estar caro para eles comprarem mais, porque assim, eles vão ter deslocado o preço, então vamos dizer aqui que eles queiram comprar no 100, eles já levaram por 110, então já tem o que a gente chama de spread, para eles não vale a pena comprar lá em cima. Então, o que vai acontecer é que esses lotes serão consumidos, tá? Esses lotes serão consumidos por algumas pessoas, por outros robôs, por outros institucionais. E aí o preço vem caindo para cá novamente, até que ele vai chegar num ponto onde vai estar relativamente barato para o interesse deles, e aí eles vão recomprar esses lotes e levar o preço para cima novamente, tá? Então esse é um movimento que a gente percebe que é um movimento de consumir o preço até um determinado ponto, esperar que ele fique barato o suficiente para depois continuar subindo com o preço, tá? Então esse é o movimento natural que o mercado ele vai tomar. Por quê? Vamos voltar aqui para as barrinhas, que a gente tem aqui, vamos falar o nome de alguns institucionais interessantes aqui, Bradesco, UBS e JP Morgan. Vamos botar o nome dessa galera aqui. Vamos dizer que, de repente, o Bradesco começa a comprar de 1.000 lotes, aí começa a comprar de 2.000 lotes, 3.000 lotes, e o preço começa a subir, e outros players estão vendendo, mas ele continua comprando e deslocando o preço. Vai chegar um momento que eles vão perceber que, peraí, por que o Bradesco está comprando? Por que o Bradesco está comprando tanto? Eles vão ver a palhaçada que o Bradesco vai estar fazendo, vão ver que o Bradesco levou o preço até determinado ponto, e aí
naturalmente os lotes serão consumidos ou por pessoas ou por institucionais, tá? Vamos dizer aqui que o preço está voltando para baixo, está sendo consumido, e aí o Bradesco ele quer comprar de novo aqui embaixo, né? Porque ele não é besta, ele não quer comprar lá em cima, ele quer comprar aqui embaixo, ele quer comprar barato, tá? E aí que UBS, JP Morgan, então todos vão fazer, vão começar a consumir esse lote na frente do Bradesco. Eu falei, peraí, Bradesco, a gente vai consumir o teu lote aqui antes de você comprar, porque a gente está vendo se tem necessidade de comprar esse lote e a gente vai continuar levando o preço. Então, aí vai haver uma corrida de interesses por quem consegue comprar esse preço mais barato. E aí você vai ver os preços se deslocarem com mais velocidade, tá? Então, a gente vai ter um movimento de tendência, um movimento que vai ser meio obrigado, que vai ser um movimento corretivo, e aí depois você vai ter a continuidade do preço. Por que isso aqui acontece? Tá? Exatamente por essa necessidade de trocar o lote que está neste ponto. Tá? Então, evidentemente, o player ele não vai dizer qual é a estratégia que ele está utilizando para comprar ou vender. Tá? Porque isso é uma bandeira. Né? Vamos dizer que o cara está lá com 100 milhões de reais para consumir lotes. É lógico que ele não vai comprar tudo de uma vez, ele vai comprar devagarzinho, ele vai comprar com robô, ele vai chegar ali e vai começar a mostrar a falsa intenção. Tá? Isso aqui é um exemplo do que não acontece normalmente. Tá? O mercado não é assim normalmente, ele não vai de uma vez. Ele costuma se movimentar dessa forma. Então vocês vão observar que depois de um movimento de tendência, depois de um movimento forte de tendência, o mercado ele tem uma certa dificuldade de retornar para o preço. Tá? Essa dificuldade de retornar é justamente o momento onde eles estão recomprando devagarzinho, recomprando e vendendo, recomprando e vendendo. Por quê? Porque para alguns robôs aqui já está barato o suficiente e eles continuam levando o preço lá para cima. Tá? Então, esse movimento natural do mercado. E agora vem o pulo do gato. Onde você vai utilizar isso para utilizar as suas entradas, tá? O que você vai pegar dessa informação, toda essa historinha que eu te contei para você entender, tá? Então vamos entender o seguinte. O nosso Charles Down falou o seguinte, que o preço se movimenta em ondas, tá? Então o preço está em algum tempo gráfico, ele vai estar em tendência, tá? Então a gente tem um tempo menor aqui dentro, rolando, andando para cima, depois retornando e depois continuando o movimento principal, tá? O que é de meu interesse é participar das pernas que têm maior velocidade. Evidentemente, a perna mais rápida é a perna de tendência e a perna de continuidade. A perna corretiva é um pouquinho mais brigada, tá? Então a gente sabe que aqui dentro também tem outro movimento mais lento, mas que toda vez que ele está a favor da tendência, ele anda um pouquinho mais rápido, tá? Então a gente está trabalhando junto com os robôs para tentar entrar nessa brincadeira. Então, a gente vai ter agora a gente vai falar exatamente o que acontece. A gente vai ter aqui um movimento de tendência, tá? Vocês vão ver as pernas assim, ó, andando com velocidade, e aí vocês vão ver pernas corretivas assim, ó. Às vezes dando falsos positivos e depois eles vêm perdendo esta região, tá? E aí depois vocês vão ver falsos positivos novamente, até o momento onde você vai ter um mercado que vai estar consolidado, um mercado que não vai ter muita direção. É nesse momento que você está entendendo que ele já chegou no momento de dar um sinal bom de continuidade do movimento, tá? Então, esse tempo aqui, num gráfico do dia normal que a gente vê que isso aqui dura em média de 5 a 10 minutos, às vezes 15. Isso aqui dura meia hora, 40 minutos, né? A correção ela demora mais tempo, porque eles têm outros interesses, né? Eles têm interesse em manter o preço por ali, porque eles não querem comprar caro, né? Eles não querem vender barato, eles querem ficar nessa briga. Então, esse momento onde a perna de correção está acontecendo é um momento onde acontece o que a gente chama de acumulação ou distribuição, dependendo da tendência que você está. Tudo bem? O que eu sugiro que vocês prestem atenção na hora de operar? É identificar a tendência principal. Se você identificar a tendência principal, vai ser fácil entender o que está acontecendo aqui no meio.
O que você não deve fazer é tentar interagir com ele enquanto ele não estiver formando e mostrando o verdadeiro sentido do preço, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, a gente vai ter uma perna de tendência e uma perna de correção. Nesta perna de correção, o principal que você tem que entender é que se você teve uma perna de tendência, evidentemente você vai ter médias aqui passando, tá? Você vai ter umas médias passando por aqui, se você tiver média de 8, ela já vai ter virado. Então, você vai identificar aqui. O preço vai trabalhar de uma forma mais confusa. E você vai ter, no caso, eu vou botar aqui só um mastrozinho, e a gente vai ver assim, ó, barras laterais parecendo um código de barras, tá? Olha o que você vai fazer. Você vai identificar fundos e topos que estão acontecendo aqui na perna de correção, e você vai identificar a lateralização. Ele provavelmente vai romper para o lado errado. Identifica bem os fundos. Você vai conseguir identificar bem os fundos, vai conseguir identificar bem os topos. Às vezes essa formação não é bem um retângulo, às vezes é um triângulo. Então verifica bem a formação que ele tá fazendo. E o primeiro rompimento que ele fizer, tá? O primeiro rompimento que ele fizer, vamos dizer um rompimento para cá. Pô, rompeu para baixo. Preste bem atenção. Vai ter o candle assim, ó. Deixa eu apagar aqui. Vai ter um candlezinho vermelho. Vai ter outro candle vermelho. E aí vai ter o candle de ignição da venda. Se o mercado voltar, você vai comprar ele no rompimento do candle anterior, tá? Você vai comprar ele no rompimento do candle anterior. Que eu entendo que se ele romper uma consolidação, ele não pode voltar para dentro dela. Se ele voltar, ele já está armando a armadilha, a gente já comentou várias vezes sobre a armadilha, e vem buscar o topo anterior e os topos anteriores. Então aí você vai ter o movimento completo, onde você tem a perna de tendência, a perna de correção e a perna de continuidade, tá? Esse é o momento onde você vai ter que começar a se expor, e aí, na minha opinião, não é hora de ser covarde, tá? É hora de você tentar capturar o movimento completo. A gente vai ver isso agora dentro das velas e identificar isso na formação dos preços, tá? Primeira coisa que a gente vai observar aqui, vamos dar uma olhada no dia de hoje, tá? Inclusive hoje foi meio chatinho por conta disso, mas vamos botar aqui no gráfico de 2 minutos. É um gráfico que eu particularmente gosto de operar. Então a gente consegue observar que aqui acabou o movimento da alta, né? Aqui acabou o movimento da alta, estava fazendo topos e fundos ascendentes. De repente ele começou a fazer topos mais baixos, fundos mais altos, fez um triângulo, né? E aí rompeu o triângulo para baixo e pesou para baixo. Então a gente sabe que existe aqui um movimento que finalizou e a gente já está dentro de uma tendência de baixa, fazendo um fundo mais baixo e tentando fazer um topinho aqui mais baixo que esse, né? Então a tendência de baixa é característica. Então a gente sabe que o preço vem para baixo, mas onde vamos vender? Onde vamos comprar, né? Ele fez esse primeiro movimento, isso aqui é um gráfico de 2 minutos, é um gráfico que eu particularmente gosto de operar. Ele deu este primeiro movimento aqui, apontando para baixo, então a gente sabe que o preço está em tendência de baixa. Ele veio fazer um topo mais baixo e teve um rompimento aqui, tá? Teve um rompimento. Então aqui a gente começa a observar que foi a perna de tendência, a perna de correção, no tempo menor, rompe a máxima e vem buscar o stop de todo mundo que comprou aquele ponto. Ele faz isso por uma segunda vez e vem buscar mais uma vez. Então aqui a gente sabe que teve a continuidade do movimento, tá? Até o fundo anterior de preferência. Sempre mantendo essa característica, tá? Vamos ver mais de perto aqui agora o que aconteceu, exatamente o contrário. O mercado rompe o fundo neste ponto. Vocês sabem que eu gosto muito de fazer isso, né? E já dá um sinal, uma vela de contra-ataque, mostrando que a consolidação ou a região onde a gente estava trabalhando, ela foi rejeitada, essa parte onde ele fez esse rompimento. Então, para mim, já seria um indicativo de tentar comprar, tá? Inclusive, eu acho que eu fiz essa compra e larguei por aqui. Não vou lembrar muito bem. Tá? Então aqui a gente vai ter a outra característica, a perna de tendência nesse sentido e a perna corretiva aqui, tá? Então vocês conseguem ver que essa perna corretiva é uma perna mais brigada,
onde ele apresenta a estrutura de lateralização aqui. Ele fez um fundinho mais baixo e estava brigando aqui justamente na hora da abertura do Dow Jones, tá? 11h30 da manhã aqui. E aí, logo na abertura do Dow Jones, ele vem e faz um rompimento de mínima com a tendência principal, lembrando que é essa tendência daqui, tá? Fazendo a perna de tendência aqui, ó. Fazendo a perna de tendência, fazendo a perna corretiva. E aí, no caso, a compra aconteceria na rejeição deste rompimento daqui, ó, tá? Fez um rompimento falso. Então, eu comprei esse movimento. Daqui para cá tem uns 300 pontos, mais ou menos. Foi mais ou menos o que a gente conseguiu pegar. É claro que a gente vai ser um pouco prudente. Topos anteriores, pessoal, rompimentos costumam falhar, tá? Então, você tem uma característica como essa, você tem que aproveitar. Então, daqui para máxima, deu mais ou menos os 300 pontos que a gente queria. Eu cheguei a comprar com 5 contratos, mas eu fui fatiando, que eu não sou besta, né, de tentar segurar a posição completa. Então, eu fatiei um pedaço aqui na primeira, depois um pedacinho aqui na segunda, e aí fui largando. Quando ele fez esse sinal de venda aqui, eu soltei, porque aqui é outra armadilha, tá? Então, são armadilhas em cima de armadilhas, né? A gente tem que entender essa característica, ó, rompimento, e aí vem o que a gente veio comentando, deu um sinal de venda. Então, aqui no primeiro fundo eu vendo, boto stop na máxima para tentar capturar o movimento até o fundo anterior. Não veio, tá? Não veio. Mas é prudente tentar fazer aqui no primeiro sinal comprador, fazer a parcial, tá? É prudente fazer isso. Então, você teria aí uns 100 pontos para fazer uma parcial. Eu acho que 100 pontos é bacana, entendeu? Para você conseguir fatiar o risco e diminuindo sua exposição. Aqui apareceu uma segunda vez, só que não teve rompimento das máximas anteriores. E aí a gente consegue observar o movimento acontecendo, tá? Vamos dar uma olhada mais de perto. Aqui ele executou os compradores nesse ponto, tá? Pode parecer que não, mas a vela anterior foi rompida bem aqui, ó. Ele só chegou lá pertinho. Então ele deu um sinal falso aqui de que ia romper e não conseguiu romper. Então provavelmente deve ter executado os compradores nesse ponto. E aí ele vem perdendo essa região, tá? Então todo movimento, movimentos principais, movimentos interessantes que o mercado vai andar, são movimentos que primeiro foram armadilhas, tá? Primeiro foram armadilhas. Então você vai identificar essas acumulações, vai identificar essas congestões e tentar encontrar essas armadilhas. Se você tem, vamos dizer assim, eu acho que o mercado vai para baixo. Então identifica onde você está vendo, o mercado vai para baixo, tenta vender aqui no meio do caminho, depois que ele faz uma armadilha, que ele fez um rompimento, e aí aqui no caso foi o gatilho de venda, provavelmente teria dado parcial, volta, rompe pela uma segunda vez, dá um sinal de venda. Então você não precisa que o sinal se confirme, você precisa ver se a tendência acabou, né? Você está com essa característica aqui de fundos mais altos. E aí você vem um rompimento, onde a vela seguinte vem estopar os caras, acabou a tendência de alta. Acabou. Aí você vai começar a procurar características. Para onde as médias estão apontando? Estão apontando para baixo. Então é mais fácil elas caírem, né? Então esse tipo de coisa, claro, vai ter um pouquinho de tempo de tela, mas vocês têm que estar afiados em encontrar essas características, onde existe um topo rompido e um sinal de venda. Aí você consegue vender com stop na máxima, tentar buscar a mínima. Foi lá? Não sei, vamos dar uma olhada aqui. Vamos dizer assim, né? Daqui para cá foi 200 pontos. Não é possível que com 100 você não tivesse ficado satisfeito, tá? Pelo menos para fazer parcial, tá? Vocês têm que entender que no primeiro movimento vocês têm que se proteger, tá? Faz a parcial, tá com 5 contratos, faz parcial com 3, com 4, deixa o stop mais acima, depois vai descendo e por aí vai. Logo em seguida a gente teve outro rompimento, a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Para acontecer um movimento grande tem que haver um rompimento falso, tá?
E aí o mercado vem e nega a região, pelo menos até a mínima aqui do candle, 240 pontos. Já é bastante coisa, tá? Não é 1000 pontos como a gente gosta, mas o mercado anda, tá? Se você tiver mais contratos, você consegue aproveitar esses movimentos, tá? Então, vamos entender, vamos botar aqui no gráfico de 15 minutos para a gente conseguir ver as médias. Ó, a gente consegue ver que no gráfico de 15 minutos também houve toque nas médias, também houve rompimento dentro dessa região. Então, nesses pontos, a gente vai preferir continuar no movimento principal. Vai tentar vender novamente, vai tentar fazer parcial. Vamos continuar olhando? Deixa eu tirar essas marcações, que essas são os pontos de interesse do dia que eu mando lá no grupo, né? Onde a gente vai querer comprar ou vender. Vamos botar de novo nos 2 minutos para a gente encontrar os melhores movimentos. Vamos pegar aqui o movimento de tendência. Tá aqui, ó. Perfeito movimento de tendência. Tá? Então a gente vai ver, botar no gráfico limpo. A gente tem aqui, ó, perna de tendência, rompendo o topo anterior, perna de correção e perna de continuidade, tá? Eu não vou levar em consideração o gap, vou dizer que é uma vela inteira. Se a gente for dar uma olhada mais de perto aqui, a gente vai ver exatamente a mesma característica. Uma perna de tendência com um movimento muito forte, dando característica que o mercado está indo naquela direção. E o movimento corretivo é um movimento mais lento. Ó. Toda vez que ele rompe um fundo, ele volta. Toda vez que ele rompe um fundo, ele volta. Então, a gente vê que aqui ele só fez fundos mais altos. Tá? Só fez fundos mais altos. E a perna corretiva, olha só, esse aqui foi maldoso, ó, rompeu o fundo e voltou a andar para cima, tá? E aí depois desse rompimento ele deu o sinal de venda, já mostrando que o mercado vai querer corrigir. Já a perna corretiva ela não é tão bonita, vocês conseguem observar que embora o fundo seja, o topo seja um pouquinho mais alto, e de vez em quando ele é rompido para tentar voltar aqui, ó, a subir, até chegar num ponto onde existem os rompimentos de fundos anteriores e o preço imediatamente rejeita, né? Já não consegue mais perder os fundos e depois ele volta a andar para cima, tá? Então, pernas corretivas são dessa forma, eles vão apresentar essa característica. Vamos dar uma olhada mais aqui para cima. Essa aqui também é uma perna corretiva, mas é uma perna corretiva de um tempo maior, tá? Tá? A gente vê que no primeiro momento foi uma perninha mais limpa. Esta aqui é uma perna corretiva, então aqui a gente sabe que é a região onde provavelmente acontecem as armadilhas, tá? É nesse momento aqui. Antes de ele começar a subir, ele vai apresentar esses padrões estranhos. Vamos dar uma olhada de perto para a gente conseguir enxergar o que aconteceu aqui. Aqui a gente consegue ver claramente que o mercado não consegue romper os fundos, olha, rompe o fundo, dá o sinal de compra e aí você consegue capturar dentro dessa região 250 pontos. Não é possível que com 100 você não tivesse feito parcial, tá? E a gente vê, ó, tentativas de rompimento do fundo. Aqui, ó, dentro desse ponto, houve um rompimento de fundo, ó, de 40 pontos, 30 pontos, imediatamente uma vela branca. Então, a característica aqui é compradora, ó. Dá os 100 pontos para você fazer parcial. Aqui também, novamente, há uma tentativa de rompimento de fundo, tá? Tem um rompimento aqui, rompeu por 30 pontos, voltou, deu um sinal positivo. Não é possível que você não consiga fazer 100 pontos aqui, ó, dentro dessa região. Então, essas características do movimento principal, elas são extremamente importantes para que o movimento aconteça, tá? Então, essa característica que é o rompimento falso, que é a armadilha, ela que vai dar liquidez para o mercado, ela que vai permitir que o preço comece a andar na direção que vocês querem, tá? Então, sempre que vocês pensarem, mas o preço estava caindo aqui, o preço começou a fazer topos e fundos mais baixos, vou vender, você está vendendo errado, tá? Você está vendendo errado. O preço para chegar aqui foi um século, depois voltou para o teu preço médio, tu ficou com medo e estopou, aí depois o preço caiu, entendeu?
Então, não opere pernas corretivas, não opere. Procure essa característica dentro da tendência principal. Tendência de alta, então você vai procurar uma armadilha para uma compra. Tá? Uma venda que não deu certo. Se não apareceu o sinal de compra, compra. Compra e deixa andar. Tendência de baixa, mas apareceu um lindo sinal de compra ali, venda. Venda porque a tendência é de baixa. Aprenda a esperar. Tá? Aprenda a esperar esses movimentos acontecerem. Vamos dar uma olhada mais para frente aqui. Isso aqui está com uma característica de perna de correção enorme. Tá? Perna corretiva. Perna corretiva é sempre assim, tá? Então a perna corretiva ela pode até dar umas operações bacanas, tá? Mas sempre na ponta da perna principal, tá? Vamos ver aqui o fundo anterior foi rompido, deu um sinal de compra, compra na máxima, stop na mínima que deixou. Vamos ver quantos pontos deu. Não é possível que não deu 100 pontos aqui. Não deu 100 pontos, ó. Deu 80 e pouquinho, tá? Eu não deixava voltar, mas rapaz, vamos ver, olha só esses rompimentos aqui, pessoal. É incrível como é um rompimento muito doloroso. Você vende, o bicho volta. Você vende, o bicho volta. Dá o tempo todo sinal de compra, depois anda. Tá? Então, essas características é que vocês têm que estar atentos. Dentro da perna corretiva vai acontecer muito isso. Por isso que às vezes eu fico falando assim, o preço está caindo, está com a característica da compra. Porque embora ele esteja caindo e rompendo, ele não está andando. Ele não está indo naquela direção. Ele está mostrando a armadilha em si, tá? Então aproveitem as pernas corretivas para tentar entrar a favor da tendência, tá? E aí é uma questão pessoal de quanto vocês vão querer entrar e tudo mais. Aqui a gente começa a ver que já é o outro dia, o mercado já apresenta uma vela positiva depois de um rompimento aqui, volta a fazer um rompimento de pouquíssimos pontos, já dá um sinal de compra. Evidentemente que dá para comprar esse sinal, tá? Não tenham medo. Esse rompimento aqui foi feinho, né? 50 pontos. Mas esse aqui, pelo menos até o topo anterior, deu 170 pontos. Se o cara for mais ousado, como eu gosto de ser, já que eu estou operando a favor da tendência, eu vou tentar pegar o movimento até o final, né? Eu vou tentar pegar o movimento até o final, porque não faz sentido eu deixar de mão. Vamos dizer assim, se eu botasse o stop na mínima do esquerdo, ia pegar pelo menos 700 pontos, tá? No dólar funciona? Funciona em todos os ativos são assim. Tá? O preço ele é igualzinho para todos os ativos e funcionam do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Um show, hein? Um show. Rompimento das mínimas dos candles, dando sinal positivo, comprando, levando pelo menos até o topo anterior. Tá? Por que eu não opero o dólar? Eu acho muito pesado. Tá? Acho muito pesado, eu prefiro o índicezinho. O índice eu posso dosar quanto é meu risco, posso fazer 2, 3, 4, 5 entradas que não vai me machucar. O dólar, se eu tiver 3 contratos, meu stop cheio já. Então a gente está vendo aqui, ó, rompimento dentro dessa região, dando sinal de venda, voltando para dentro de uma consolidação, venda pelo menos até os fundos anteriores, 8 pontos, tá? Um stop de mais ou menos 7, 8, 1 para 1, tá? Não está mal. Se a pessoa fosse mais ousada, tentar pegar até o rompimento da mínima aqui, ó, 24 pontos, tá? Então, analisar o preço é isso, é você identificar a tendência principal, identificar a perna corretiva, identificar o que está acontecendo para você conseguir se localizar. Vamos ver essa outra tendência aqui, ó, a gente consegue identificar uma tendência se formando, por quê? Houve um rompimento de fundo e houve um rompimento da máxima. Então a gente sabe que aqui já é perna de tendência e perna de correção, tá? Vamos ver a perna corretiva, o que foi que ele fez, o que o dólar estava fazendo na reversão de tendência. Vamos dar uma olhada aqui. Olha aqui, meus bacanos. Que coisa linda, tá? Perna de tendência é uma perna limpa, bonita, depilada, apontando para cima, sem rompimento de fundos, perfeita. Perna de correção é uma perna chatinha, é uma perna peluda, é uma perna cheia de espinhos, tá? É uma perna que não é uma perna bonita de se ver, uma perna bem gordurosa, muito lisa, às vezes ela não tá legal, mas a gente consegue observar que todas as vezes que o mercado perdeu um fundo, houve uma tentativa de levar o preço, tá? 5 pontos aqui, nesse caso aqui também mais 6 pontos, e nesse caso aqui, quem botou o stop na mínima
e foi levando o preço, conseguiu capturar até a máxima anterior aqui, ó, de, botar aqui uns 10 pontos mais ou menos, tá? Vamos dar uma olhada aqui. No outro dia o mercado já vem rompendo o fundo anterior, tá? A gente consegue ver aqui, ó, rompido no 4927. E imediatamente rejeita essa região. E aí ele vai continuar a perna de tendência e ele vai subir lindos 23 pontos de uma vez, tá? Então sempre opere a favor da tendência, mesmo nas pernas corretivas. Ah, mas a perna corretiva já está mudando a tendência. Meu amigo, a perna corretiva vai te dar uma canseira, tá? E é nesses momentos onde você vai começar a fazer o overtrade, porque você não vai ter paciência de entrar nas operações. Você vai começar a tentar adivinhar o que o preço está fazendo, porque o preço vai começar a entrar nas médias, não vai estar dando características boas. Eu vou botar aqui as armadilhas para a gente dar uma olhada e perceber que o preço já tinha virado a média para cima. A média de 8 já estava virada para cima. Então, ele estava dando venda em cima da média de 8 e depois em cima da média de 80. Então, a gente sabe que a gente pode aliar essas informações e entender que, por exemplo, aqui nos 5 minutos, na média de 80, deu um trap de urso aqui. O mercado quase foi no 100%. No dia seguinte, bateu os 200 que a gente estava procurando, né? Então, essas são as características que a gente tem que procurar. Se o mercado está em tendência, eu vou operar a favor da tendência, tá? Eu vou operar a favor da tendência e vou esperar acontecer movimentos como esse aqui, ó, de rompimento e sinal de venda imediatamente a seguir. Depois do rompimento, aí sim eu consigo botar meu stop na máxima e tentar botar pelo menos até a mínima do movimento anterior ou ir fatiando conforme for o meu risco, tá? Vamos ver até onde ele foi? Foi até o fundo anterior. Então, essas são as armadilhas. Aproveitem, porque o mercado precisa delas para fazer o movimento. Ele só vai conseguir fazer o movimento se tiver uma armadilha. Lembrem, o robozinho, os institucionais, quando estão comprando, eles querem comprar barato. Então, quando eles estão formando a perna de tendência, eles estão se expondo. Eles estão dizendo que eles têm intenção de ir para lá. Se o mercado está voltando, toda vez que o preço chegar num ponto de interesse deles, eles vão comprar novamente e vão levar o preço para a região que eles estão querendo, tá? A região de interesse deles. Mas vamos dizer que tem muita gente comprando junto com eles, estão vendo que o preço médio deles não está legal, eles vão começar a se desfazer das pontas lá em cima, entendeu? Vão deixar o preço romper algum ponto e aí o preço vem voltar e o preço médio deles já está longe. Até o momento onde o vendedor pensa que ele dominou, vem e faz um rompimento para baixo. Nesse momento, o cara que quer levar o preço vai enxergar o preço tão barato e falar, eu vou comprar tudo de uma vez. E faz isso. Pum. Esse é o momento onde a gente vê isso acontecer. O preço estava subindo, estava caro o suficiente, resolveram vender tudo de uma vez. E aí o preço simplesmente vem e desaba. Porque eles vão soltar tudo que eles compraram aqui de uma vez nesse ponto. É o que a gente chama de ponto de liquidez, é o momento onde o mercado está largando os contratos, porque não há necessidade deles comprarem o topo, eles vão vender o topo, tá certo? Então o mercado ele é contraintuitivo nesse sentido, porque algumas pessoas diriam que isso aqui é um pivô, e de certa forma ele é, mas a gente nunca compra o topo do rompimento, a gente sempre compra o pullback, tá certo? Tá, aqui a gente vê também outra armadilha, tá, a favor da tendência, lindamente, o mercado vindo, romper a mínima. Olha só que movimento legal. Ele veio aqui, ó, romper a mínima, só foi romper, imediatamente rompeu a máxima do candle, a gente sabe que ele vai tentar buscar o topo anterior, tá? Então essa característica, para mim, ela é a principal e ela é a melhor característica que você pode ter para conseguir realizar os seus trades de forma tranquila, tá? Porque você vai estar trabalhando exatamente com o que o mercado gosta de fazer, que são armadilhas, tá? Vamos dar uma olhada em outras coisas? Vamos dar uma olhada aqui, YouTube 4, né? Eu não opero tantas ações assim, mas a gente consegue ver, tá aqui, ó, movimento de perna de tendência, tá? O movimento de perna de tendência é esse aqui. Vou botar aqui no 10 minutos.
Aqui, ó, movimento de perna de tendência, que não é possível que não seja uma perna de tendência. Vem fazer uma perna corretiva. Tá barato. Vamos recomprar. Rompeu o topo. Vai ficar barato novamente. E aí eles vão andando devagarzinho até o momento que ele vem e rompe as mínimas. Ó. Quando ele rompe a mínima, agora tá barato. Vamos comprar tudo de uma vez. E eles pegam e levam o preço para onde eles querem. Vamos dar uma olhada mais de perto? Para vocês não dizerem que isso aqui é feitiçaria, entendeu? Olha aqui, mais de perto a mesma coisa, tá? O preço até tentou fazer movimentos semelhantes e parecidos. A gente consegue ver rompimentos falsos aqui. A gente consegue ver rompimento desses fundos aqui, deixando sombra inferior para tentar buscar as máximas. A gente vê tentativa de rompimento de fundo aqui. E a gente vê a última tentativa de rompimento de fundo neste ponto, tá? Então, todas as vezes que você identificar uma tendência, verifica as armadilhas. São elas que vão dar o movimento rápido, são elas que vão dar liquidez para o mercado. Não tenta operar contra a tendência, deixa o preço andar, é ele que vai dizer para onde estão os lotes importantes. Então, rompeu e não andou, já liga ali um alarme, já liga uma seta, já liga lá, gira a chave de que o preço vai começar a subir, tá? Então, preste atenção, é isso que o mercado faz para conseguir ter os movimentos. Vamos ver Magalu, Emiglu. Será que os institucionais estão preocupados com o Emiglu? Vamos olhar o 10 minutos aqui. É meio chatinho, vamos ver uma perna de tendência. Aqui, bom, aqui a gente está vendo que tem uma tendência, né? Uma clara tendência de alta aqui em Magalu. Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Beleza. Quais são as pernas corretivas? Essa e essa aqui, tá? Se a gente for olhar bem, teve uma armadilha aqui antes de continuar o movimento de alta. Na perna corretiva, teve uma armadilha aqui antes de continuar o movimento de alta. Até continuou ali, veio caindo, teve uma armadilha aqui, ó, rompimento para continuar o movimento de alta. Então, essa é a característica da tendência, a característica que o movimento vai dar. Lembrando, antes de vocês entrarem no barco andando, espera uma consolidação, tá? Espera uma consolidação na perna corretiva, espera o rompimento, no caso da tendência de alta, um rompimento de fundo, um rompimento desnecessário, entende? Aparecer a característica compradora aqui e aí você consegue levar o preço pelo menos até o topo anterior, que eu gosto de fazer assim. Tá? No caso do índice, tente fazer com 100 pontos, pelo menos, tá? Magalu a gente tem um, vamos dar uma olhada em outro. Petrobras, acho que todo mundo fala de Petro, né? O pessoal gosta de operar Petro. Tá aqui uma tendência definida, bem feinha, bem chatinha, bem... Perna de tendência, perna de correção, perna de continuidade. Perna de correção, perna de continuidade. Perna de correção, beleza. Já sabemos que a tendência é essa. Onde está a perna corretiva? Está aqui. Rompimento falso, volta o preço para cima. Rompimento falso, volta o preço para cima. Rompimento falso, volta o preço para cima. E o mercado é só isso, galera. O mercado é só armadilha, é só isso. Não precisa conhecer 1 milhão de informações, não precisa saber da notícia, não precisa saber se o Jeremy Powell estava com dor de barriga ou não. A única coisa que você precisa saber é qual é a tendência que o preço está fazendo e onde ele está corrigindo e entrar na primeira armadilha que acontecer, tá? Se vocês fizerem isso, vocês vão conseguir resultados extraordinários, tá? Vocês vão conseguir resultados extraordinários. É claro que você pode aliar essa informação ao seu setup, tá? Você não precisa acreditar em mim, tá? Você pode utilizar o seu setup para tentar interagir, mas eu acho mais fácil operar a favor da tendência e conseguir pegar movimentos um pouco mais amplos, tá? Que é o que eu gosto de fazer. Que a gente consegue ver de novo. É porque eu já treinei meu olho para isso, tá? A gente consegue ver aqui, ó. O preço chegando nessa região, mergulhando aqui nesse ponto, fazendo uma armadilha de rompimento desses fundos anteriores, dando um sinal de compra. Vamos dar uma olhada aqui mais de perto? Vamos dar uma olhada aqui mais de perto? É claro que nem sempre eles vão romper todos os fundos, mas vocês têm que observar os fundos que estavam sendo formados aqui, tá? Vamos botar aqui, ó. Pô, rompimento de fundo. E imediatamente aparece a vela de contra-ataque. Você já sabe que o preço não vai descer, galera.
O preço já está descontado, já está cansado desse lá de cima. Ó. Desceu de elevador, o bicho está cansado já de estar no elevador. E aí que eles vão recomprar devagarzinho, para não deixar mais nem perder fundo. Porque a intenção dos players era comprar nessa região, para ele estar barato aqui. Ó, fazendo tijolinho lá, comprando. Ah, vou comprar mais um pouco. Não, deixa aí, não vamos comprar de muito. E aí os caras começam a vender, ela vai cair, a tendência de baixo. Não vai, mano, rompeu falso. Deixa eu romper ali. Pô, rompeu. Os caras vão comprar de uma vez aí, ó. O preço vem e faz a porra de um candle enorme, tá? E aí depois que o barco andou, você vai querer comprar no meio do caminho, aí o teu stop vai ficar mais caro, tá? Eu não gosto de comprar depois que o sinal aparece. Porque aí você vai estar querendo acertar. Aqui no meio do caminho eu não gosto, porque a gente sabe que o preço ele também pode, na outra ponta, fazer uma outra armadilha aqui e voltar a cair. Tá? Nesse ponto aqui eu não gosto de interagir. Eu gosto de interagir assim, com ele fazendo a armadilha. Aqui a gente vê que é um rompimento verdadeiro, tá? Porque ele rompe aqui, ó, este ponto. E reafirma uma segunda e uma terceira vela de alta. Entendeu? Então aqui ele pode até corrigir, mas eu não gosto de operar essa correção para baixo, né? Se o mercado está indo para cima, eu não gosto de operar vendido, tá? E a gente vê que existe um rompimento aqui bem levezinho, ó, das mínimas, e depois ele continua o movimento, tá? Então sempre pense dessa forma, que para o preço andar, para o preço começar a se movimentar, ele vai precisar liquidar algumas pessoas, tá? A gente consegue ver aqui, ó, que o preço rompeu essa mínima e imediatamente rejeitou e deu um sinal de compra. Eu teria comprado esse sinal, tá? No dia seguinte, ó, 21 de novembro, o preço veio para baixo. Tomaria o stop sem medo nenhum. Sem medo nenhum, porque aqui eu fiz a coisa certa, tá? Fiz a coisa certa. Então, de todos os movimentos aqui que a gente viu, ó, vamos ver se tem alguma armadilha. Aqui não teve, tá? Ele caiu, mas não deu um sinal legal, não rompeu um fundo importante, não rompeu ponte relevante. Vamos ver se rompeu. Esse fundo aqui rompeu. Aqui rompeu. Então aqui, ó, teria aqui o sinal de compra. A pessoa tentaria pegar pelo menos até o topo anterior, conseguiu fazer esse movimento, tá? Topos anteriores, fundos anteriores são interessantes para você tentar fazer parcial, tá? Então, pessoal, eu espero que isso tenha servido de alguma forma para vocês, tá? A gente vê rompimento aqui de novo. Meu olho está treinado para isso, então eu enxergo isso, para mim é tranquilo enxergar isso, tá? Pelo menos até o topo anterior aqui, ele foi. Então, pessoal, para mim isso já é mais fácil de enxergar porque meu olho já está treinado. Então, eu acredito que se você quer ter facilidade de entender o mercado, de entender o que está acontecendo, estude as armadilhas porque elas são as coisas mais fáceis para você aprender no mercado financeiro. Identificar uma tendência, identificar uma perna corretiva e tentar entrar nas operações a favor ou esperar um pedaço. Então você consegue capturar pequenos movimentos. Se você é um scalper, essa é a característica que você está procurando, tá? Então, se você tem vontade de aprender, tá? A gente tem uma mentoria presencial aqui em Manaus, tá? Se você quiser conhecer, se você for de Manaus e quiser conhecer, entre em contato comigo na semana de janeiro agora, do dia 22 ao dia 26, a gente vai estar mostrando o passo a passo de como fazer. Os meus alunos mentorados, eles costumam apreciar essa informação. Por quê? Porque é o simples que funciona, tá? As pessoas costumam criar muitas mudanças de características, tentando encontrar o ponto certo para fazer, e aí fica olhando o bico do urubu, o pinto do passarinho, o triângulo não sei das quantas, a bandeira não sei do que. E assim, se você for tentar entender tudo isso, é muito difícil você absorver. E você fica com aquela característica de obesidade mental. Você aprende um monte de setup, aprende um monte de coisa e não consegue ter resultado nenhum, tá? Isso aqui traz resultado, isso aqui é relativamente simples. E dependendo do tempo gráfico, isso dá até muita entrada, tá? Vamos dar uma olhada aqui no caso do índice futuro. Eu botei no 2 minutos para a gente olhar uma característica, mas aparecem praticamente todas, tá? Aparecem praticamente todos os tempos gráficos. Bom, tá aqui, vamos botar no 10 segundos, tá? 10 segundos é inoperável, tá? Eu não aconselho operar no 10 segundos. Mas a gente consegue ver aqui, ó. Será que ele vai deixar?
10 segundos é inoperável, mas vamos identificar aqui uma tendência, ó. Característica da tendência. Perna de tendência, perna de correção. Aqui, pelo menos até o topo anterior. Provavelmente aqui teve uma armadilha. Teve um rompimento aqui, ó. Do fundo destes candles aqui, ó. Teve um rompimento, teve um sinal de compra, dava para ter comprado aqui e levado até os topos anteriores. Eu não aconselho vocês a operarem 10 segundos, tá? Mas eu estou mostrando que isso acontece em todos os tempos gráficos. Vamos dar uma olhada nesse fundo, se ele foi tocado novamente. Foi tocado novamente, deu sinal de compra, daria para comprar de novo para levar pelo menos até o topo anterior, tá? Não aconselho, já estou dizendo que eu não aconselho vocês operarem o 10 segundos, mas essa característica ela sempre vai acontecer. É essa característica que dá o movimento principal para o mercado. Então, identifique uma tendência, identifique a correção e entre na correção, tá? Porque ali está o filé. Lá vão aparecer as coisas boas, onde você vai conseguir interagir com o preço e fatiar a melhor parte do mercado. Então, se você gostou dessa dica, se você gostou dessa aula, venha conhecer nosso escritório. Do dia 22 ao dia 26, nós faremos um evento digital para abrir as novas inscrições para a mentoria presencial. E quem sabe você não é o próximo trader que consegue ter resultados consistentes, tá certo? Então, a gente se vê na próxima.